Momento do Discipulado. O profeta Eliseu nos mostra como ele fazia discípulos. Era fundamental que ele fizesse discípulos. O Elias, profeta, dedicou algum tempo ao Eliseu e preparou o Eliseu, mas a preparação principal foi a unção de Deus que veio através daquela capa que Elias lançou sobre Eliseu e recebeu o poder, a unção, mas ele precisou aprender com a demonstração também, e Elias trouxe o Eliseu com ele, por onde ele andava, e o Eliseu foi aprendendo. O Eliseu admirava o Elias, e quando Deus revelou para todos, para o Elias, para o Eliseu, para todos os discípulos de profetas, que levaria o profeta Elias, que era o mais destacado naquela época. E Deus disse que levaria o Elias, mas para isto, os outros teriam que estar se preparando para a continuidade. O Eliseu sentiu a responsabilidade e quis ter uma porção dobrada do espírito de Elias. Isso pode ser interpretado de duas maneiras. Por um lado, ele queria ser 2 vezes mais usado do que o Elias, e a outra interpretação é que a porção dobrada era a porção do primogênito. Se a unção de Elias passava para muitos discípulos, o Eliseu queria ter uma posição destacada, ser o discípulo principal, ter a porção do primogênito. Essa interpretação é mais aceita, que o Eliseu queria ter a porção do primogênito. De fato, Elias concordou com aquilo, porém disse que custaria um preço, ele teria que estar vigilante. O profeta Elias não trouxe da parte de Deus revelação nenhuma de quando partiria. Poderia ser naqueles dias, semanas, anos, ou demorar mais ainda. É como Jesus falou que a gente deveria esperar a volta dele. Ele não disse se seria em dias, meses, anos ou muitos anos, milênios, como tem acontecido. Temos que estar vigilantes e só vai subir o que está vigilante. Segundo palavras de Jesus, só vai com ele quem está vigiando o tempo todo, porque a gente não sabe a que hora vai vir o Senhor. Pode ser agora, de repente, à noite. Se você estiver distraído, não vigiando, provavelmente não vai subir. Ninguém vai subir distraído, ninguém vai subir ocupado com as coisas do mundo. Tem que estar vigilante, atento com os olhos no Senhor. E o profeta Eliseu nos ensina isto. Ele não tirou os olhos de Elias até que chegou o momento. Houve alguns testes antes. O Elias falou: Eliseu, fica aqui que eu vou ali. O Eliseu disse: não, se você vai ali, eu vou com você. Não vou largar você 1 minuto sequer, 1 segundo. Eu quero ver o momento em que Deus vai levar você, então não vou largar você nem por nada. Então atravessou o rio, foi de uma cidade para outra, enfim, o Eliseu colou com Elias. Isso é essencial no discipulado. Você quer ser discipulado? Colhe com seu líder para receber do que Deus deu para ele, para receber da unção do seu líder. Colhe com ele e seja chato até em estar com o seu líder para receber do que Deus deu para ele. Não é que o seu líder seja maravilhoso ou a sua líder, mas é a unção de Deus que está no líder. Entenda isto. O Eliseu não largou o Elias, mas depois o Elias partiu e o Eliseu realmente recebeu aquela unção e continuou o seu caminho. E ele fez um discípulo chamado Geazi. Aparentemente não foi um bom discípulo, mas Eliseu se dedicou a ele. Até que o Geazi teve o teste.
Eliseu também teve o teste, quando Elias falou, eu vou atravessar o Jordão, você fica aqui me esperando em Jericó. Ele disse, não, eu vou com você para onde você for. E o teste do Geazi foi aquela situação do Naamã. Eliseu não quis receber recompensa nenhuma pela cura do Naamã, porque não lhe custou nada também. Foi Deus quem curou o Naamã e o Eliseu não quis receber nada. Mas o Geazi pensou, mas que oportunidade, eu não quero perder essa oportunidade não de faturar. O homem veio com um monte de camelos carregados de ouro, de prata, de joias, de tudo mais. Eu vou inventar uma mentira para receber alguma coisa daquele Naamã. E foi o teste dele, onde ele foi reprovado. Ele foi, recebeu e mentiu para o Eliseu, mas Deus revela tudo, não adianta mentir para o homem de Deus. E o que aconteceu? O Senhor agiu através do profeta Eliseu, revelou que a lepra de Naamã se pegaria ao Geazi. Aquilo foi essencial, aquela disciplina, aquele juízo de Deus contra o Geazi, para que os demais discípulos aprendessem. A morte de Ananias e Safira, no livro de Atos, em Jerusalém, foi necessária para que o temor a Deus caísse sobre a igreja toda. E isso fizesse com que pessoas de fora também pudessem se converter. Mas agora eu quero chegar no capítulo 6 de 2 Reis, quando Eliseu estava com os demais discípulos também. E eles estavam sempre juntos ali, e o Eliseu foi habitar com eles. Porém, eles disseram, ô profeta, nós somos muitos discípulos e nós estamos habitando contigo aqui, esse local é estreito demais para nós, está tudo muito apertado. Eliseu habitava junto com os discípulos, estava junto, é assim que se faz discípulos, estando junto. Eu sempre lembro aos nossos líderes o seguinte, um líder que lidera uma célula, meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, ele tem que saber o que cada um está fazendo todos os dias. Um líder tem que acompanhar o liderado todos os dias, tem que estar com ele. É assim que se faz discípulos. Não há discipulado uma vez por semana. Há pessoas que acham que basta uma célula, uma reunião uma vez por semana, ou um culto. Não, não, não. Isso não é vida cristã, uma vez por semana. Para fazer discípulos, nós temos que estar com o discípulo todos os dias. Jesus chamou quem queria estar com ele. Estabeleceu alguns requisitos sérios. Tem que largar tudo para estar comigo todos os dias. Mesmo assim, ainda nem todos estavam aptos e Jesus escolheu, selecionou 12 dentre aqueles todos que estavam com ele. Os 12 estavam com Jesus todos os dias, não só eles. Alguns outros discípulos também estavam com Jesus todos os dias para onde ele ia. Isso é fundamental para o discipulado, estar com o discípulo sempre, todos os dias, para fazer discípulos. Isso não vai perdurar a vida inteira. Em algum momento haverá a separação. O discipulado é equivalente à educação. A gente só educa uma pessoa quando ela é criança. Não se educa velho, idoso, adulto, filho crescido, marmanjo. Não se educa alguém que já cresceu. A gente educa enquanto é criança. O discipulado é, no início, colar com o discípulo todos os dias. É assim que o Senhor Jesus fez, é assim que Paulo fez, é assim que Elias fez, é assim que o Eliseu fez. E eu quero considerar isso aqui, no segundo livro de Reis, o capítulo 6. Eliseu habitava junto com os discípulos com ele, e o ambiente ficou gostoso, agradável, o número cresceu e ficou muita gente, o local ficou apertado. Os discípulos disseram para ele, vamos alargar nossa tenda aqui,
alargar o espaço da nossa morada. Vamos até o Rio Jordão para tomar de lá, cada um de nós, uma viga de madeira para construir um local onde a gente habitar. O Rio Jordão era uma espécie de vale molhado no meio de um terreno seco em volta. Havia originalmente em volta do Rio Jordão árvores frondosas, a Bíblia chama de floresta do Jordão, porque aquelas árvores pegavam a umidade do rio para poder crescerem. É bom lembrar que aquela região era essencialmente árida, seca, mas junto ao rio havia umidade, portanto árvores cresciam. E originalmente havia uma floresta em volta, ao lado do Rio Jordão. E ali eles iriam pegar uma árvore, uma madeira. Precisavam de um machado para cortar a árvore e depois limpar a árvore dos galhos, da casca e preparar a madeira para poderem ampliar a casa onde estavam morando. E eles pediram ao Eliseu que fosse com eles. Ô mestre, nós não queremos nem que você trabalhe não, mas você fique lá para nos abençoar. Nós precisamos da sua presença lá. Então Eliseu foi com eles e quando chegou lá, eles começaram a trabalhar e cortar madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Quem usa ferramentas assim sabe que a ferramenta pode soltar do cabo, seja enxada, enxadão, machado, martelo. A ferramenta metálica de ferro pode se soltar do cabo. A gente precisa colocar o cabo bem firme, mas com o uso o cabo pode se soltar. E foi o que aconteceu. O machado se soltou do cabo e caiu na água dentro do rio. E ele gritou: "Ai, meu Deus, porque era emprestado." Ele ficou muito preocupado, não só por perder o machado, mas porque o machado era emprestado, ele teria que devolver. É bom lembrar que naquela época não havia indústria como em nosso tempo. Machado hoje a gente compraria outro na loja, era só uma questão de um pequeno prejuízo. Mas naquela época não se fabricava machado com tanta facilidade. Era difícil ter um machado, e aquele era emprestado, um machado emprestado, mas ele ficou desesperado. E agora, homem de Deus? O Eliseu, tranquilamente, cônscio do poder de Deus que estava sobre ele, foi com o rapaz: "Calma, eu estou com você aqui." Onde é que caiu? Caiu ali, ó, ali dentro, naquele lugar. Mostrou o lugar. Então, Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou na água, jogou: "Senhor, faça esse machado aparecer." E o pedaço de pau foi lá e achou direitinho o ferro do machado e fez flutuar o ferro. Ora, o machado é bastante pesado, mesmo com o cabo ele afunda. O milagre foi completo. E ele disse: "Então, agora estenda a mão e pegue o machado." E foi o que aconteceu. Um milagre completo que Deus fez através do Eliseu. A unção do Espírito Santo está derramada. Aí a unção pentecostal para quem quiser. E Deus nos incita a buscar essa unção, esse poder de Deus. Busque, meu irmão. Ouse crer em milagres, curas, maravilhas. O dinheiro sumiu, declare a vitória do Senhor, que ele apareça. O carro estragou, declare que ele seja consertado. Tenha ousadia para pedir sinais e o poder sobrenatural de Deus. Tenha ousadia da fé para crer em milagres. E o Eliseu, então, demonstrou que o poder de Deus está disponível para quem o busca. Os discípulos de profetas estavam aprendendo como é ser profeta, principalmente
a receber a unção. E isso o Eliseu sabia muito bem, porque ele andou com Elias para receber a unção. E os discípulos deveriam andar com ele para receber esta unção também. E o Eliseu demonstrou a diferença que faz a unção de Deus sobre uma pessoa. Eu quero focalizar isto. O Eliseu fez discípulos e, pelo jeito, eram muitos. A Bíblia não cita número, mas pelo fato de eles não conseguirem se alojar numa casa, precisaram ampliar o espaço da casa para poder caber aquela gente toda. Eram muitos discípulos de profetas. E eles aprendiam alguma coisa sobre Deus, sobre a lei de Deus, sobre a vida limpa e santa que eles deveriam ter, mas aprendiam a orar e buscar esse poder sobrenatural, essa unção que faz a diferença. E de vez em quando nós precisamos ter provas dessa unção, ver essa unção resultando em milagres. E o Espírito Santo foi derramado para ser para nós essa unção de fazer milagres. Nós temos que buscar. Você está buscando, meu irmão? Você está colando com um líder, alguém que tenha a unção de Deus para você poder receber dessa unção, andar com ele, andar com ela para receber dessa unção que Deus deu a esse líder, a essa líder. Pois é necessário andar com o líder e aprender com ele, com ela, para receber essa unção. A unção de Deus faz toda a diferença e Deus quer que seja assim. Aprenda, meu irmão, aprenda, minha irmã, a andar com o seu líder e buscar a Deus com o seu líder para receber da unção do seu líder também. Isso é ser um bom discípulo. O resultado você vai ver em fazer muitos outros discípulos. E quando você fizer muitos discípulos, então você vai ser reconhecido verdadeiramente como um discípulo de Jesus. É o que você deseja na sua vida? Ou você quer apenas ser um crente acomodado na igreja? O que você tem no seu interior? Manifeste, mas eu exorto que você busque essa unção com muita vontade, com muita ousadia da fé. Busque essa unção sobrenatural, porque Deus quer usar você verdadeiramente.